Olá pessoal, o professor Josias Santana aqui falando do canal Platina na Física, e nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade à sequência de resoluções dos exercícios propostos do capítulo 11 do livro do Ramalho, nona edição. E para iniciar esse vídeo, iremos aqui para a questão P241, que diz o seguinte: 3 blocos A, B e C de massa MA igual a 5 kg, MB igual a 2 kg e MC igual a 3 kg, estão numa superfície horizontal sem atrito. Aplica-se no bloco A uma força de 20 newtons, F igual a 20 newtons, constante como indicado na figura. Determine a aceleração do conjunto, a intensidade da força que B exerce em C e a intensidade da força que A exerce em B. Bom, essa questão é muito parecida com a última questão que resolvemos no vídeo anterior. Só que no sistema de lá nós tínhamos 2 blocos e agora nós temos 3 blocos. Vamos dar a resolução da mesma forma como fizemos na questão anterior. Vamos primeiramente aqui fazer a análise de todas as forças que estão atuando em cada um dos blocos de forma independente. Para isso eu vou representar aqui esse quadradinho amarelo como sendo o bloco A, esse quadradinho aqui vermelho como sendo o bloco B, e esse quadradinho aqui azul como sendo o bloco C. Aqui no bloco A, nós temos essa força F que está sendo aplicada da esquerda para a direita. E vamos ter aqui, da direita para a esquerda, uma força que eu vou chamar de FAB, que é a força que está tendo aqui entre a interação do bloco A com o bloco B. No bloco B, se essa é a força de interação com o bloco A, no bloco A está para a esquerda, no bloco B ela vai estar para a direita. Então aqui para a direita nós temos essa força AB, e para a esquerda aqui, no bloco B, nós vamos ter a força aqui de interação entre o bloco B e C. E por fim, no bloco C, nós vamos ter apenas essa força de interação BC. Agora, de forma análoga, vamos escrever a segunda lei de Newton para cada um desses blocos de forma independente. Então vamos lá. Para o bloco A, nós vamos ter o quê? F menos FAB vai ser igual a quem? A força resultante no bloco A, que vai ser a massa do bloco A vezes a aceleração do sistema. Para o bloco B, nós vamos ter o quê? FAB menos FBC é igual a quem? A massa do bloco B vezes a aceleração do sistema. Lembrando que a aceleração para o bloco A, para o bloco B e para o bloco C vão ser as mesmas, pois todo o meu sistema vai se movimentar de forma conjunta. E para o bloco C, nós temos apenas o quê? FBC igual a força resultante que está atuando no bloco C, que vai ser quem? A massa do bloco C vezes a minha aceleração. Então, mais uma vez, basta agora a gente fazer a soma dessas forças para a gente poder chegar aqui na conclusão. Esse meu FA cancela com esse menos FAB, esse meu FBC cancela com esse menos FBC, e do lado esquerdo sobra apenas essa força F. Vai ser igual a quem? O A a gente coloca em evidência, então vamos ter aqui MA mais MB mais MC vezes a aceleração. Dessa forma, o nosso item A, nós vamos ter o quê? Que a minha aceleração vai ser quem? F dividido pela soma MA, MB mais MC. MA mais MB mais MC. Dessa forma, nós temos aqui que a aceleração vale 20 dividido por 5 com 2 dá 7 e com 3 dá 10. Então, a minha aceleração do meu sistema aqui vale 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. No item B, ele quer a intensidade da força que o bloco B está exercendo sobre o bloco C. Então, aqui é mais fácil nós utilizarmos essa terceira equação. Então, vamos ter o quê? A força que o bloco B faz sobre o bloco C vai ser igual a quem? A massa do bloco C, que é 3, vezes a aceleração do meu sistema, que é 2. Dessa forma, nós temos que a força que B faz em C vale 6 newtons. Por fim, a questão nos pede
a força, a intensidade de cada força que o bloco A faz sobre o bloco B. Aqui nós podemos utilizar tanto essa equação quanto essa equação. Eu vou substituir nas duas para a gente ver que vamos chegar no mesmo resultado. Aqui para o nosso item C, vamos utilizar aqui, ó, F menos FAB é igual a massa de A vezes a minha aceleração. Como eu quero achar FAB, essa força aqui, FAB, eu passo para a direita e a massa vezes a aceleração eu passo para a esquerda. Dessa forma, nós vamos ter o quê? FAB vai ser igual a F menos MA vezes A. Substituindo os valores, F nós já vimos que é 20, menos a massa de A nós já vimos aqui que vale 5. E a aceleração nós vimos aqui que vale 2. 2 vezes 5 dá 10. Então, FAB vale 10 newtons. Vamos fazer agora utilizando essa segunda equação para a gente ver que vai chegar no mesmo conclusão. Da segunda equação nós temos o quê? FAB menos FBC é igual a massa B vezes a aceleração. Mais uma vez, como eu quero encontrar o FAB, eu isolo ele da equação. Tenho FAB é igual a massa de B vezes a aceleração, mais o FBC. Dessa forma aqui, nós vamos ter que FAB vai ser igual a quem? Quem é a massa de B? A massa de B, nós já vimos aqui que vale 2. E a aceleração nós também vimos que vale 2. 2 vezes 2 dá 4. Mais a força BC, nós já vimos aqui que vale 6. Dessa forma, nós temos que FAB vale 10 newtons. Ou seja, tanto faz você escolher qualquer uma dessas duas fórmulas que, como era de se esperar, a gente chega na mesma conclusão. A nossa próxima questão diz o seguinte. P242, dois blocos de massa 5 kg e 3 kg estão numa superfície horizontal sem atritos e ligado por um fio de massa desprezível. A força horizontal F tem intensidade constante igual a 4 newtons. Determine a atração no fio que liga os corpos. Vamos lá, mais uma vez, seguindo a nossa receitinha de bolo, nós vamos desenhar aqui o primeiro bloco de massa M igual a 5 kg, vou chamar aqui massa 1, e vamos ver as forças que vão estar atuando sobre ele. O fio está no meu lado aqui direito, então esse fio vai estar puxando esse meu bloco para a direita, com uma tensão aqui que eu vou chamar de T. No segundo bloco, vou desenhar ele aqui como sendo esse blocozinho verde, nós temos a força F que está sendo aplicada para a direita, que a gente já viu aqui na questão que vale 4 newtons, e vamos ter que essa tensão no fio vai estar puxando esse meu bloco para a esquerda. Então, mais uma vez aqui, basta a gente escrever as leis de Newton para cada um a segunda lei de Newton para cada um desses blocos. Lembrando que esse meu bloco 2 aqui tem massa 3 kg. Então vamos lá. Para o meu bloco 1, eu só tenho essa tensão T. Então essa tensão T vai ser a própria força resultante. Então a segunda lei de Newton para o bloco 1 vai nos dizer o quê? Que T é igual a M1 vezes a aceleração desse meu sistema. Para o bloco 2, eu tenho essa força F, puxando para a direita, menos essa tensão que está puxando esse meu bloco para a esquerda. Isso vai ser a própria resultante, que vai ser quem? A massa do bloco 2 vezes a aceleração do meu sistema. Mais uma vez aqui, basta a gente somar essas duas equações. Com isso, nós vamos ter o quê? O T em cima cancela esse menos T e do lado esquerdo eu fico apenas com o F. E do lado direito eu tenho o quê? O A é comum aos dois, então coloco ele em evidência, eu vou ter M1 mais M2, que multiplica dessa forma. Conseguimos encontrar que a aceleração desse sistema vale quem? A força F dividido pela soma das massas, M1 mais M2. F vale 4 newtons, massa 1, 5, com a massa 2, que vale 3, 5 mais 3 dá 8. Dessa forma, eu tenho que a aceleração desse sistema vale 0,5 metros por segundo ao quadrado.
Tendo encontrado o valor dessa aceleração, basta eu substituir aqui, ó, na minha primeira equação, que eu encontro o valor da tensão nesse fio. A tensão T vale quem? A massa 1. Quem é a massa 1? 5 kg. Então vamos ter 5 vezes a aceleração, que é 0,5. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então a tensão nesse meu fio vale 2,5 newtons. A próxima questão, P243, ela nos fala o seguinte. Sabendo que a tensão, que a tração no fio que une os dois blocos vale 100 newtons, qual é o valor do módulo da força F? Não há atritos. Então, vamos lá. Mais uma vez, vamos aqui fazer o desenho do primeiro bloco, que nós já vimos aqui, vou chamar aqui de M1, que vale 10 kg. E o nosso segundo bloquinho, que vou chamar aqui de M2, igual a 5 kg. Nesse bloco 2, nós temos apenas a tensão no fio puxando ele para a esquerda. E no bloco 1 nós temos o quê? Que essa tensão vai estar puxando ele para a direita. E nós temos aqui essa força F puxando o meu bloco aqui para a esquerda. Escrevendo agora as leis de Newton para cada um desses, a segunda lei de Newton para cada um desses blocos, nós vamos ter o quê? F menos T é igual a M1 vezes A. E para o bloco 2, nós vamos ter o quê? T é igual a M2 vezes A. Como já estamos cansados aqui de saber, basta apenas somar essas duas equações que nós vamos ter o quê? T cancela menos T, do lado esquerdo aqui nós vamos ter F é igual, o A em evidência, M1 mais M2, que multiplica A. Então, essa vai ser a equação que nós vamos utilizar para poder encontrar justamente essa força F que nós queremos. Para isso, nós vamos fazer o quê? A questão nos diz que a tensão nesse fio vale 100 newtons. Então, utilizando aqui essa nossa segunda equação, nós vamos concluir que a aceleração desse meu sistema é igual a quem? A tensão dividido pela massa 2. A tensão, a gente já viu aqui que é 100, dividido pela massa 2, que vale 5. 100 dividido por 5 é igual a 20 metros por segundo ao quadrado. Pronto, agora só substituir o valor dessa aceleração na equação que a gente encontrou aqui para a força. Dessa forma, nós temos que a força F é igual a massa 1 mais a massa 2. A massa 1 é 10, a massa 2 é 5. 10 com 5 dá igual a 15, vezes a minha aceleração aqui que a gente acabou de encontrar, que é 20. 15 vezes 20, nós temos que F é igual a 300 newtons. A nossa próxima questão, P244, fala o seguinte. Dois blocos de massa igual a 4 kg e 2 kg, respectivamente, estão presos entre si por um fio inextensível de massa desprezível. Deseja-se puxar o conjunto por meio de uma força F, cujo módulo igual a 3 newtons sobre a mesa horizontal e sem atrito. O fio é fraco e corre o risco de romper-se. Qual é o melhor modo de puxar o conjunto sem que o fio se rompa? Pela massa maior ou pela massa menor? Justifique sua resposta. Bom, já que nós temos que esse fio é um fio frágil, a melhor forma da gente descobrir se é melhor puxar pelo fio, pela massa de 4 kg ou pela massa de 2 kg é a gente calcular qual vai ser a tensão nesse fio quando eu puxo esse bloco pela massa de 4 kg e qual vai ser a tensão nesse fio quando eu puxo o bloco por essa massa de 2 kg. Então a gente vai ter que calcular qual vai ser a tensão nesse fio quando eu aplico essa força F de 3 newtons puxando esse sistema pelo bloco de 4 kg e quando eu aplico essa força F de módulo 3 newtons no bloco puxando o sistema pelo bloco de 2 kg. Então vamos fazer aqui novamente esses nossos desenhos esquemáticos para a gente poder saber qual vai ser a melhor situação. A melhor situação vai ser aquela cuja tensão for a menor possível. Então vamos escrever aqui.
Primeira situação, eu vou chamar essa situação de cima. Na primeira situação, nós vamos ter o bloco 2 kg, aqui representado de vermelho. O bloco de 4 kg aqui, representado por esse bloco verde. Nessa primeira situação, para o meu bloco verde, eu vou ter aqui a força F, aplicada para a direita. Vou ter aqui a tensão T, aplicada para a esquerda. E no meu bloco 1 aqui, eu vou ter apenas a minha tensão T sendo aplicada. Lembrando que aqui a massa 1 é 2 kg e aqui a massa 2 vale 4 kg. Então vamos lá. A segunda lei de Newton para o bloco 1 vai me dizer apenas o quê? Que a tensão T é igual a M1 vezes a aceleração do sistema. Para o bloco 2 eu vou ter F menos T é igual à segunda lei de Newton, é igual a resultante. Vai ser quem? A massa 2 vezes a aceleração desse meu sistema. Mais uma vez, somando aqui essas duas equações, nós vamos ter o quê? Do lado esquerdo sobra apenas o F, e do lado direito fica M1 mais M2, que multiplica a minha aceleração. Daqui nós temos que a aceleração vale quem? F dividido por M1 mais M2. O F ele já disse que vale 3 newtons. M1 é 2 e M2 é 4. 2 com 4 dá 6. Assim a gente tem que a aceleração vale 0,5 metros por segundo ao quadrado. Uma vez calculada aqui a aceleração, basta substituir nessa primeira equação e a gente encontra o valor da tensão nesse fio. Então a tensão T vai ser quem? A massa 1, que é 2, vezes a aceleração, que é 0,5. Dessa forma, para a situação 1, nós temos aqui que a tensão vale 1 newton. Então vamos deixar gravado aqui o valor dessa tensão na situação 1. A tensão 1 deu 1 newton. Para a situação 2, o que vai mudar é que o meu bloco 1 agora vai ter 4 kg e o meu bloco 2 vai ter 2 kg. Então, aproveitando aqui todas essas contas que a gente já fez, né? Aqui agora é 4 kg e aqui são 2 kg. Nós vamos ter aqui que o valor da aceleração não vai mudar, porque a gente não teve alteração nenhuma aqui nessa estrutura. Então, a minha aceleração continua sendo 0,5 metros por segundo ao quadrado. O que vai mudar é que agora essa minha tensão T vai ser quem? A massa do bloco 1, que agora é 4, vezes 0,5. Isso aqui vai me dar que a minha tensão 2 agora vale quanto? 2 newtons. Então eu tive aqui para a tensão 2, 2 newtons, e para a tensão 1, 1 newton. Se você comparar essas duas situações, nós vamos ter o quê? Que a tensão menor foi na situação 1, onde a gente puxava o bloco pelo bloco, onde a gente puxava o sistema pelo bloco de massa maior. Então, a melhor forma que a gente tem para puxar esse meu sistema é pelo bloco de massa maior, pois assim eu consigo ter uma tensão menor nesse fio. A nossa próxima questão, P245, diz o seguinte: no arranjo experimental da figura não há atrito algum e o fio tem massa desprezível. Adote a aceleração da gravidade, G como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, e determine A aceleração do corpo A, B, a tração no fio. Aqui esse sistema está um pouco diferente do que a gente estava acostumado a trabalhar, pois agora a gente tem um bloco que vai se deslocar na horizontal e um bloco que vai se deslocar na vertical. Intuitivamente, a gente fica imaginando que o movimento entre esses dois blocos são independentes e não teria como você correlacionar. Só que aqui agora tem a presença de uma coisa nova que ainda não tinha aparecido para a gente, que é justamente essa polia. Qual é o papel da polia nesse meu sistema? O papel da polia nesse meu sistema é apenas fazer a mudança na direção que a força está sendo aplicada. Ou seja, aqui para o bloco B, ele está fazendo com que a tensão nesse fio seja na vertical. Enquanto que para o meu bloco A, a tensão do fio está sendo na horizontal. Mas
essa força está atuando toda ao longo dessa mesma linha. Então, esse sistema continua sendo um único sistema. Nós temos que todas as forças estão atuando novamente em uma única direção, pois agora, por mais que tenha essa curva, o fato de ter essa polia faz com que ela continue sendo uma mesma direção na qual todo esse meu sistema está sendo aplicado. Então vamos aqui, novamente, usando aquela nossa receitinha de bolo, escrever todas as forças que estão atuando no nosso sistema, de forma independente. Representar aqui o bloco A de vermelho e o bloco B de verde. No meu bloco A, nós temos aqui, que nos interessa, apenas essa tensão nesse meu fio. E nós temos que ele tem uma massa A igual a 2 kg. Para o bloco B, o que vai nos interessar aqui é o quê? É o peso do bloco B, que vai estar puxando esse meu bloco para baixo, e a tensão que está querendo fazer com que esse bloco fique sustentado lá em cima. Novamente, lembrando aqui, ó, como eu falei, a polia serve apenas para mudar a direção, então você continua tendo essa tensão T, tendo sinal positivo quando está aplicado aqui em um bloco, e ela vai ter sinal negativo quando aplicado no outro bloco, pois eles estão ao longo da mesma linha, e um está apontando no sentido, no bloco A, e está apontando no outro sentido, no bloco B. Então vamos lá escrever a segunda lei de Newton para cada um desses blocos de forma independente. Lembrando aqui que o bloco B vale 3 kg a sua massa. Então vamos lá. Para o bloco A, eu tenho o quê? Eu só tenho essa tensão T, e ela vai ser igual a quem? A massa do bloco A vezes a aceleração. No bloco B, eu tenho quem? Eu tenho o peso do bloco B, que está puxando ele para baixo. Lembrando que o peso ela vai ser igual ao quem? Ao produto da massa vezes a aceleração da gravidade local. Então eu posso até aqui substituir logo como sendo mb vezes G. Menos quem? A tensão nesse fio que está puxando ele para cima. Isso tem que ser igual a quem? A resultante do bloco B, que é a massa do bloco B, vezes a aceleração. Mais uma vez aqui, somando essas duas equações, do lado esquerdo vamos ter apenas mb vezes G, e do lado direito vamos ter ma mais mb, que multiplica a aceleração do meu sistema. Assim, nós encontramos que a aceleração desse meu sistema vale mb vezes a aceleração da gravidade, dividido por ma mais mb. Assim, nós temos a aceleração vai valer quanto? A massa do B, 3. A aceleração da gravidade, a questão nos diz que é 10. 3 vezes 10 dá 30, dividido por ma é 2, mb é 3. 2 com 3 dá 5. Então, nós temos aqui que a aceleração vale 30 dividido por 5, 6 metros por segundo ao quadrado. Lembrando como é essa aceleração do sistema, nós já respondemos aqui o item A. Essa é a aceleração a qual o corpo A está submetido. E o nosso item B, a tensão nesse fio, basta a gente pegar aqui essa primeira equação. A tensão vai ser quem? A massa do bloco A, que é 2, multiplicado pela aceleração, que é 6. 2 vezes 6, nós temos aqui como tensão igual a 12 newtons. A nossa próxima questão fala o seguinte. Na situação indicada na figura, os fios têm massa desprezível e passa pelas polias sem atrito. Adote G igual a 10 metros por segundo. Determine o item A, a aceleração do conjunto. Item B, a tração do fio que liga o bloco A ao bloco B. E no item C, a tração do fio que liga o bloco B ao bloco C. Então, de forma análoga, nós já vimos aqui que essas polias vão servir apenas como para mudar a direção da força. Então, nós vamos ter que todas essas forças que vão ser relevantes aqui para a nossa análise vão estar atuando todas na mesma direção. Então, vamos escrever aqui. Bloquinho vermelho vai ser o bloco A. Bloquinho verde vai ser o bloco B. E o bloquinho azul vai ser o bloco C. Escrevendo cada uma das forças aqui que vamos estar atuando. No bloco A, nós vamos ter aqui o peso do bloco A. E a tensão aqui que eu vou chamar
T1. A tensão T1 é a tensão que vai estar entre o bloco A e o bloco B, e eu vou chamar aqui de T2, a tensão que está entre o bloco B e o bloco C. No bloco B, nós vamos ter o quê? T1 puxando para a esquerda, T2 puxando para a direita. E no bloco C, nós temos aqui T2 puxando esse bloco para cima e o peso do bloco C puxando ele para baixo. A primeira coisa que a gente vai ter que analisar aqui vai ser o seguinte: nós vamos ter que supor uma direção preferencial para onde esse meu movimento vai estar acontecendo, para que eu possa definir qual vai ser o meu sentido positivo e qual vai ser o meu sentido negativo nesse meu movimento. Professor, tem alguma diferença se eu adotar o sentido positivo sendo para um lado ou para o outro? Não. O que vai acontecer é o seguinte: se eu adotar aqui, por exemplo, que o sentido positivo desse meu movimento vai ser o bloco A descendo, por que eu vou escolher esse? Porque a massa do bloco A é maior do que a massa do bloco C. Então eu vou supor aqui que a tendência natural desse meu movimento é que o bloco A desça e meu bloco C suba. Se por acaso eu tiver escolhido o sentido errado, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a minha aceleração vai estar com um valor negativo. Se ao final dessa minha escolha a aceleração tiver sinal positivo, de fato o bloco A está descendo e o bloco C está subindo. Com base nessa minha escolha, se a aceleração der negativa, isso quer dizer o quê? Que ao invés do bloco A estar descendo e o bloco C está subindo, quem está descendo seria o bloco C e o bloco A estaria subindo. Só iria dizer que a minha aceleração está ocorrendo no sentido contrário do sentido que eu convencionei como sendo o sentido positivo. Dito isso, vamos lá escrever novamente cada uma das equações para a segunda lei de Newton para cada um desses blocos. Como eu disse inicialmente que eu ia supor que o bloco A está descendo, eu vou adotar o sentido aqui que o PA está puxando todo mundo. Então eu vou ter o sentido positivo aqui sendo PA. Então vai ser PA menos T1 tem que ser igual a quem? A massa do bloco A vezes a aceleração do meu sistema. Para o bloco B, se eu definir que ele está um movimento ocorrendo nesse sentido anti-horário, a tensão 1 é a minha tensão positiva. Então eu vou ter T1 menos T2 vai ser igual a quem? A massa do bloco B vezes a aceleração. Por fim, no bloco C eu vou ter T2 menos PC vai ser igual a quem? A massa do bloco C vezes a aceleração do meu sistema. Então, mais uma vez aqui, basta a gente somar todas essas equações e vamos ter do lado esquerdo, menos T1 cancela com T1, menos T2 cancela com T2, e eu vou ter PA menos PC é igual a quem? Aqui o A fica em evidência e soma as massas, MA mais MB mais MC. Com isso, a gente consegue calcular que a aceleração vai ser quem? O peso do A menos o peso do C. Então vai ser o quem aqui? Coloquei em evidência, né? MA mais MC, que multiplica a aceleração da gravidade, mais não, aqui é menos, né? MA menos MC. Tudo isso dividido por quem? MA mais MB mais MC. Substituindo agora aqui os valores, nós vamos ter que MA é 20, MC é 10. 20 menos 10 dá 10. A aceleração da gravidade, a questão mandou que a gente utilizasse sendo 10. 10 vezes 10 dá 100. Então aqui na parte de cima nós temos 100. E na parte de baixo é a soma das massas. MA é 20, MB é 10, MC é 10. 20 com 10 dá 40. Então vai ser 100 dividido por 40. Que nos dá como resposta 2,5 newtons. Com isso, a gente achou aqui o item A. Como a nossa aceleração deu positivo, isso quer dizer que nós adotamos o sentido correto para o movimento. Agora, para a gente poder calcular a tração que liga o fio A ao fio B e a tração que liga o fio B ao fio C, basta a gente escolher qualquer uma dessas equações. Então, como eu quero encontrar aqui T1 e quero encontrar T2, eu vou usar essa primeira equação para encontrar T1 e vou utilizar essa terceira equação para encontrar T2.
Lembrando que uma vez sendo encontrado T1, eu também poderia usar a equação do meio, essa equação, para o cálculo de T2. Deixem isso como vocês fazerem como exercício em casa também, para vocês verem que tanto faz eu encontrar, por exemplo, T2 e usar essa equação do meio para encontrar T1, ou encontrar aqui T1 por essa equação aqui de cima e usar essa equação do meio para encontrar T2. Uma vez que eu encontrei T1 ou T2, eu posso utilizar essa equação do meio para calcular o que está faltando. Façam isso como exercício de casa. Então vamos lá, dando seguimento aqui. Nós vamos ter o quê? Como eu quero encontrar T1 nessa primeira equação, eu isolo ele. Então eu vou ter que T1 vai ser igual a PA menos MA vezes A. Só que quem é o peso de A? É MA vezes G. Menos quem? MA vezes A. Colocando MA em evidência aqui, nós temos MA que multiplica G menos A. Substituindo agora aqui os valores, nós temos que T1 vai ser quem? A massa A. Quem é a massa A? 20. Que multiplica G é 10. O A é 2,5. 10 menos 2,5 dá 7,5. Então nós temos aqui que T1 vale 150 newtons. Agora para o cálculo aqui de T2, isolar ele aqui nessa terceira equação, nós vamos ter o quê? T2 é igual a PC mais MC vezes A. O peso do C, MC vezes G, mais MC vezes A. Colocando aqui o MC em evidência, nós temos que T2 vale G mais A, que multiplica MC. G é 10, A é 2,5, 10 com 2,5 dá 12,5, que multiplica MC, que a gente já viu aqui, que é 10. Então, vezes 10. Dessa forma, nós temos que T2 vale 125 newtons. A nossa próxima questão, P247, fala o seguinte. Os corpos A e B têm massa MA 1 kg e MB 3 kg. O corpo C, pendurado pelo fio, tem massa C igual a 1 kg. O fio é inextensível e tem massa desprezível. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e suponha que A e B deslizem sem atrito sobre o plano horizontal. Calcule o item A, a aceleração do corpo C, e no item B, a intensidade da força que o corpo B exerce em A. Mais uma vez aqui, vamos ter que fazer o desenho de cada um dos corpos separados e identificar as forças que atuam sobre eles. Pronto, vou usar esse bloco vermelho como sendo o bloco A, o verde como sendo o B e o azul como sendo o C. Aqui no C nós temos aqui o peso e aqui para cima a tensão nesse fio. No bloco B nós temos apenas a força de reação entre o corpo A e o corpo B, que eu vou chamar aqui de F. Como o meu corpo A está à esquerda, ele vai estar empurrando o meu bloco B para a direita. Então aqui eu vou ter no bloco B apenas esse F. Já no corpo A, o que nós temos? Nós temos a tensão, que está puxando ele para a direita. E como o meu corpo B está à direita, ele vai estar fazendo uma força no meu corpo A, que vai estar para a esquerda. Então, vou ter aqui essa força F. Pronto, escrevemos cada uma das forças para cada um dos blocos. Agora vamos fazer a segunda lei de Newton para cada um desses corpos. Vamos lá. Vamos adotar o sentido em que o bloco C está descendo, como sendo o sentido positivo. Então aqui eu vou ter, para o corpo A, T menos F é igual a massa de A vezes a aceleração do meu sistema. No corpo B, eu vou ter apenas quem? F igual a mB vezes a aceleração do meu sistema. E para o bloco C, eu vou ter o peso de C menos a tensão igual a massa do C vezes a aceleração do sistema. Aí basta mais uma vez a gente somar cada uma dessas equações. Do lado esquerdo,
o mais T cancela o menos T, o mais F cancela o menos F, e só sobra apenas o peso de C. E do lado direito, como o A é comum, a gente tem a soma das massas. MA mais MB mais MC, que multiplica a aceleração. Dessa forma, nós temos aqui que a aceleração vai ser quem? O peso de C, que é MC vezes G, dividido pela soma das massas. MA mais MB mais MC. Com isso, nós concluímos o quê? Que a aceleração vai ser quem? O bloco C vale 1, a massa do C vale 1, a massa do A vale 1 e a massa do B vale 3 e a aceleração da gravidade vale 10. Então, 1 vezes 10 dá 10, dividido por MA mais MB, 1 com 3 dá 4, com 1 dá 5. Então, a aceleração 10 dividido por 5 vale 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Feito isso, para achar a intensidade da força que o corpo B exerce sobre o corpo A, basta a gente usar aqui a nossa equaçãozinha aqui do meio. Então vai ser quem? Essa força F vai ser a massa do corpo B, que a própria questão já nos disse que vale 3, vezes a aceleração que a gente acabou de calcular, que vale 2. Então, essa minha força vale 6 N. E aqui é o item B. Nessa nossa próxima questão, P248, ela fala o seguinte. No arranjo experimental da figura, os fios e a polia têm massas desprezíveis. O fio é inextensível e passa sem atrito pela polia. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine no item A a aceleração dos corpos e no item B as frações T1 e T2. Então, mais uma vez aqui, vamos fazer aqui o desenho esquemático. Ó. Esse bloquinho vermelho vai ser o bloco de 3 kg e esse bloquinho verde aqui vai ser o bloco de 1 kg. E nós vamos ter aqui esse pequeno pontinho amarelo que vai ser aqui o centro dessa polia, que é para a gente poder aqui fazer uma pequena análise. Aqui nesse ponto do centro da polia, nós vamos ter essa tensão T2 aqui para cima. E aqui esse fio, ao longo desse fio, a gente só tem uma única tensão. Só o que acontece? Esse fio está puxando essa polia para baixo por esse lado e puxando a polia para baixo por esse outro lado aqui. Então, aqui nesse ponto, eu vou ter a tensão T2 aqui para cima e para baixo eu vou ter duas tensões T1 puxando ela para baixo. Então esse aqui é o primeiro ponto especial para a gente aqui analisar de diferente nessa questão. Por mais que eu tenha apenas uma única corda, nesse ponto onde está tendo a sustentação dessa polia, é como se eu tivesse essa tensão contabilizando duas vezes para baixo e apenas essa tensão T2 lá para cima. No bloco de massa 3 kg, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui para baixo o peso dele. Vou chamar aqui de P3, que ele é o bloco de 3 kg. E aqui para cima, a tensão 1. Nesse segundo bloco, nós vamos ter o quê? O peso dele, vou chamar aqui de P1, que é o bloco de 1 kg. E aqui para cima também nós vamos ter a nossa tensão 1. Novamente, a polia só vai fazer com que essa transferência de força mude a direção. Então nós vamos ter aqui que está tudo sendo aplicado sob a mesma direção. E eu vou novamente aqui considerar que o meu sistema vai se deslocar em direção ao bloco de massa maior. Então, escrevendo a segunda lei de Newton para cada uma dessas partes, nós vamos ter o que aqui? Para o blocozinho de massa 3 kg, nós vamos ter P3 menos T1 é igual a massa, vou chamar aqui de M3, né? Vezes a aceleração do meu sistema. Para o meu blocozinho aqui de massa de 1 kg, nós vamos ter o quê? T1 menos P1 igual a massa aqui de 1 kg vezes a aceleração do meu sistema. E para esse meu pontozinho aqui da polia, nós vamos ter o quê? T2
menos 2T1 igual a quem? A massa da polia. Só que a polia tem massa desprezível. Se ela tem massa desprezível, tudo isso aqui vai ser igual a 0. Ou seja, aqui a gente só conclui que T2 é igual a 2 vezes o meu T1. Então, basta resolvermos esse sistema para achar a aceleração. Com isso, nós achamos o valor de T1 e substituindo nessa equação, a gente encontra o valor de T2. Vamos lá, então. T1 negativo cancela o T1 positivo. Do lado esquerdo, vamos ter P3 menos P1. E do lado direito, vamos ter o quê? Somando aqui, a aceleração é comum, vamos ter M3 mais M1 vezes a minha aceleração. Com isso, nós temos que a aceleração vai ser quem? A aceleração da gravidade, ele mandou a gente adotar como sendo 10. Então, vamos ter 30 menos 10, dividido por 3 mais 1, 4. Então, aqui vamos ter 20 dividido por 4. A aceleração desse meu sistema vale 5 metros por segundo ao quadrado. Feito isso, escolhemos aqui qualquer uma dessas equações para poder substituir e encontrar o valor de T1. Encontrado o valor de T1, basta multiplicar por 2 que a gente encontra o valor de T2. Eu vou escolher aqui a minha segunda equação, só por questão de comodidade mesmo. Isolando o T1 nela, vou ter que T1 é igual a P1 mais M1 vezes A. O P1, a massa dele é 1, então aqui vai ser 10, mais a aceleração aqui, 1 vezes 5, dá 5. Com isso, a gente tem que T1 vale 15 newtons. Se T1 vale 15 newtons, T2, que é igual a 2T1, vale 30 newtons. Então, T1, 15 newtons, T2, 30 newtons. Nossa próxima questão fala o seguinte. A P249. As figuras mostram dois arranjos, A e B, de polias, construídos para erguer um corpo de massa M igual a 8 kg. Despreze as massas das polias e das cordas, bem como os atritos. Calcule as forças FA e FB em newtons necessárias para manter o corpo suspenso e em repouso nos dois casos. Use G igual a 10 metros por segundo. Então, vamos lá. Analisando aqui, primeiro caso, a figura A. O primeiro ponto aqui que a gente vai analisar é o seguinte. Daqui até chegar no bloco, nós temos um único fio. Se a gente tem um único fio, só podemos ter uma única tensão. Então, ao longo de todo esse fio, tem a única tensão T. Nesse ponto aqui, onde a força está sendo aplicada, nós temos o quê? Só temos a tensão T puxando ele para cima e a força FA puxando ele para baixo. Como esse meu sistema tem que ficar em repouso, eles não vão ter aceleração. Escrevendo aqui a segunda lei de Newton para esse meu sistema, eu vou ter o quê? T menos FA tem que ser igual a zero. Dessa forma, nós temos o quê? Que a tensão vai ser a própria força A que eu estou aplicando. Agora, vamos analisar aqui o meu bloco. No meu bloco, eu tenho quem? O peso desse bloco, puxando ele para baixo, e a tensão aqui, puxando ele para cima. Novamente, o meu sistema tem que ficar em repouso. Ou seja, T menos o peso tem que ser igual a zero. Não pode ter aceleração. Então, daqui a gente conclui o quê? Que T é igual a P. Olha só, se T é igual a FA e T é igual ao peso, o que é que nós concluímos aqui? Que FA é o próprio peso desse meu bloco. Ou seja, 8 vezes 10, FA é igual a 80 newtons. Para a situação 2, nós vamos ter que fazer a análise aqui agora um pouco mais diferente. O que é que nós vamos ter aqui? Novamente aqui, ó, a gente só tem um único fio. E a conclusão que nós chegamos de que, nesse ponto aqui,
igual nós tivemos para a situação do item A, nós vamos concluir apenas que a tensão B, ou a tensão do fio, vai ser igual a essa minha força B que está sendo aplicada. Mas, agora vamos ter que analisar aqui a situação em que encontra-se esse meu bloco. Para a situação aqui que encontra-se esse meu bloco, o que é que nós vamos ter? Vou desenhar o bloquinho bem aqui. E vou desenhar a polia como sendo essa bolinha bem aqui. Nesse meu bloco, eu vou ter o peso, puxando ele aqui para baixo. E vou ter uma tensão, que eu vou chamar aqui de telinha, que é justamente devido a essa haste que está ligando o bloco nessa minha polia. E na polia eu tenho essa tensão telinha, que está sendo devido o bloco de massa M, que está ligado nele. E eu vou ter aqui a tensão do fio T puxando ele para cima por esse lado, e a tensão do fio T puxando ele para cima por esse outro lado, ó, porque aqui nós temos, ó, desse lado e desse lado, essa tensão do fio sendo puxado. Novamente, como tudo tem que estar estático, a aceleração vai ser igual a 0. Então, para a polia, nós concluímos o quê? Que a minha tensão T' tem que ser igual a 2 vezes a tensão T. Só que a tensão T, a gente já viu que é o próprio FB. Então a gente sabe aqui que o T' vale 2 vezes o meu FB. Só que, como o meu bloco M também está parado, nós também vamos concluir o quê? Pela segunda lei de Newton, que a tensão T' e o peso P tem que ser igual. Porque o P menos o T' não pode ter aceleração, tem que ser igual a 0. Com isso, T' também é igual ao próprio peso P desse meu bloco. Se T' é igual a P e T' é 2 vezes o meu FB, nós concluímos o quê? Que 2FB é igual ao P. Daqui, nós concluímos que FB é igual a P dividido por 2. O peso nós já vimos que é 80, então FB é igual a 80 dividido por 2, FB é igual a 40 N. Ou seja, na situação descrita pelo arranjo B, nós temos uma otimização da força, pois eu preciso agora fazer uma força 2 vezes menor para que esse meu mesmo bloco de massa 80 kg se mantenha em equilíbrio. A nossa próxima questão, P250, diz o seguinte: no elevador de massa 1000 kg atua unicamente a força de sustentação do cabo e o peso. Adote a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado e determina a intensidade da força de sustentação do cabo quando o elevador, item A, sobe em movimento uniforme, item B, sobe uniformemente acelerado com 2 metros por segundo ao quadrado, item C, sobe uniformemente retardado com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então aqui, ó, nós vamos ter sempre essa situação aqui, ó. Aqui é o elevador. Nós vamos ter aqui sempre a tensão dos cabos puxando ele para cima e o peso dele puxando aqui para baixo. Lembrando que esse meu peso aqui não vai mudar e vai ser sempre massa vezes a aceleração da gravidade. Então já vamos escrever aqui que esse peso vai ser sempre o quê? 1000 quilos vezes 10. O meu peso aqui vai ser sempre, ó, vou escrever aqui 10 a quarta newtons. Esse valor do peso não vai mudar, então vamos deixar ele aqui guardadinho. Uma coisa geral que a gente vai ter sempre aqui também é que a segunda lei de Newton para esse meu sistema nunca vai mudar. Escrevendo aqui a segunda lei de Newton para esse meu sistema, nós vamos ter sempre a seguinte situação. T menos P, porque estão apontando para sentidos diferentes, vai ser igual a quem? A massa vezes a aceleração. Então, todas as 3 situações que nós vamos analisar vão ser com base nessa equação aqui.
Então vamos lá para a nossa primeira análise, que é a análise do item A. No item A, a questão diz que ele sobe com movimento uniforme. Subir com movimento uniforme quer dizer o quê? Que ele não vai estar sendo acelerado. A aceleração vai ser igual a 0. Então, para esse meu item A, nós temos que T menos P tem que ser igual a 0. Desse modo, nós temos que a tensão é igual ao próprio peso, que nós já vimos que dá 10 a quarta newtons. Então, o item A, T é igual a 10 elevado a quarta newtons. Agora, para o item B, ele diz que o elevador sobe uniformemente acelerado com aceleração de 2 metros por segundo e depois retardado com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que uma hora a minha aceleração vai valer mais 2 metros por segundo ao quadrado e na outra situação vai valer menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos reescrever aqui a equação como sendo T é igual a P mais MA. Esse M vezes o A também não vai mudar aqui o valor do A, que é sempre 2. Então aqui a gente já vai poder escrever também o quê? Que o produto dessa massa vezes a aceleração vai ser o quê? 10 a quarta, aí mais ou menos a massa 1000 e a aceleração 2, então vai ser 2000. Então vamos lá. Para o item B, nós vamos usar o sinal de mais. Então a tensão vai ser quem? 10.000 mais 2.000. A tensão vai ser 12.000 newtons. E para o item C, eu vou usar o sinal de menos. Então a tensão do item C vai ser 10.000 menos 2.000. Então, no item C, a tensão vai valer 8.000 newtons. Tensão do item B, tensão do item C. Bom, pessoal, como esse vídeo está ficando muito grande, vou parar ele por aqui e a gente dá a sequência de resolução das questões dos exercícios propostos do capítulo 11 no próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, lembre de comentar, fazer seu comentário aqui com dúvidas, críticas e sugestões. Compartilhe aí com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!